Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à Semana Emagrecer, um evento de muita importância, onde nós vamos falar sobre o emagrecimento de forma saudável e de forma consciente, certo? Então, que gostaria de apresentar para vocês a nossa palestra de hoje, tá? Vou me apresentar. Meu nome é Cíntia Macedo, ok? Eu sou psicóloga aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Tenho especialização em avaliação psicológica e também realizo avaliação psicológica para cirurgias bariátricas. Sou também mentora em desenvolvimento emocional e cofundadora da clínica Renascer Espaço Psi, uma clínica de psicologia aqui em Campina Grande, que atende tanto a parte da psicologia clínica, como na parte da avaliação psicológica, tá bom? Também atuo na escola, atuo na assistência social e também sou professora, ok? Então, qualquer coisinha, se vocês quiserem me conhecer melhor, meu Instagram tá logo abaixo, ok? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês, nossa conversa vai ser sobre a reeducação mental. Então, como é que o autoconhecimento ele é necessário para o emagrecimento consciente, certo? Então, chega de dietas mirabolantes, né? O que mais a gente ouve é as pessoas relatarem que no começo dá tudo certo e tudo mais, só que depois não conseguem seguir a dieta, né? Então, hoje, como psicóloga, né, eu vou falar sobre como é que é importante esse autoconhecimento para que a gente consiga se manter firme numa reeducação alimentar. E aí, para a gente conseguir reeducar na questão alimentícia, né, a gente precisa reeducar a nossa mente. E aí eu trouxe aqui, antes de a gente iniciar, né, eu trouxe aqui algumas informações para vocês, tá bom? Então, gente, o ganho de peso, primeira informação, né, que o ganho de peso, ele tem a ver com o metabolismo, com a herança genética de cada pessoa. Então, por isso, né, que a gente percebe, assim, vê, conhece até pessoas que comem muito e não engordam, né? Então, assim, essas pessoas provavelmente têm um metabolismo um pouco mais acelerado. E pode ser, né, provavelmente, que ela venha de uma família, né, de pessoas mais magras. O inverso também acontece. Pessoas que comem pouco, mas que têm uma tendência maior a engordar. Então, primeira questão aqui, a gente precisa entender essa questão do metabolismo, tá? E da herança genética, certo? E aí, trouxe aqui um dado, né? Falando das pesquisas recentes. E olha só que coisa interessante, né? Essas pesquisas, elas indicam que o número de calorias que a gente consome hoje em dia, atualmente, aumentou bastante desde os anos 80. Só que a caloria que a gente gasta continua praticamente o mesmo. E eu ainda reforço, eu acho que a gente até gasta menos caloria hoje em dia, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem o transporte e tudo mais. Então, antigamente a gente andava muito mais. O acesso era até mais difícil. Hoje em dia o acesso é até mais fácil. Até quem precisa pegar ônibus, né? Precisa pegar um Uber e tudo mais, é muito mais fácil. Então, mas o dado da pesquisa aí fala que a gente está consumindo mais calorias e perdendo menos. Então, essa conta ela não vai fechar. Então, vai causar o quê? Esse acúmulo, tá certo? E aí, trouxe aqui outras informações para a gente perceber o quanto que as pessoas, né, são diferentes, certo? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, existem pessoas que cresceram, né, em famílias em que comer pouco ou ficar magro era sinal de falta de saúde.
E aí, até hoje em dia, a gente escuta muito isso, que a criança ela tem que ser gordinha, né? A criança tem que ser gordinha. Então, a mãe, ela só fica satisfeita se a criança dela comer muito. E se tiver num peso, né, que, assim, visivelmente ela olhe e diga, minha criança tá gordinha. E aí, é um dos primeiros fatores em que isso pode causar, né, trazer se tornar, essa criança pode se tornar um adulto com sobrepeso, certo? O segundo aqui, também vão existir pessoas que cresceram convivendo com várias pessoas acima do peso, né, ao seu redor, e isso para ela é uma coisa natural. E lembrando, assim, eu quero deixar uma coisa bem clara, né, a questão de ser acima do peso, a gente também tem que ver a questão da saúde, não só porque a pessoa está acima do peso, que ela não está com saúde boa. Então, é sempre importante realizar exames, né, para saber como é que está aquela pessoa, porque lembrando, existem questões genéticas e metabólicas envolvidas, certo? Então, essas pessoas que cresceram convivendo com pessoas acima do peso, às vezes assim, e não só acima do peso, mas que não cuida da alimentação, né? Então, para ela, isso é totalmente natural. E aí, muitas vezes, ela só vai buscar uma ajuda quando ela ou sente que está adoecendo, que tem uma diabetes, hipertensão, né? Ou também quando sofre algum bullying, né? Infelizmente, a gente sabe que existe bastante ainda hoje em dia. Outro, né? Existem pessoas que, devido a traumas e experiências, engordam e não conseguem mais perder peso. E aí a gente está entrando no que eu vou falar hoje, nesse nosso bate-papo aqui, tá bom? Quantas pessoas, acho que essas pessoas que eu estou citando aqui, eu acho que cada um de vocês que está assistindo, vocês podem até lembrar de pessoas conhecidas, né? Vamos para a próxima. Existem também aquelas pessoas que, por dificuldades emocionais, comem tudo que veio pela frente, sem nenhum controle, e depois se arrependem, né? E aí é onde, algumas vezes, a pessoa vai ter um transtorno alimentar, né? A pessoa vai ter um transtorno alimentar justamente por causa disso, porque ela tem aquela compulsão pela alimentação, mas depois se arrepende, certo? E aí, por fim, existem aquelas pessoas que tentaram de tudo. Já foi para nutricionista, contrataram personal, compraram curso, fizeram exames, né? Alguns até ficaram sabendo que estão prestes a desenvolver doenças graves, como a diabetes, né? Mas não conseguem obter resultado. E aí, o que é que essas pessoas, diferentes tipos de pessoas, o que falta para essas pessoas, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito importante. Por quê? Vamos lá. Quando a gente conhece nós mesmos, é muito mais fácil da gente encontrar o nosso caminho, certo? Então, assim, é muito importante a gente entender, né, e perceber quais são as nossas características, nossas aptidões, e lembrar o que o autoconhecimento tem a ver com emagrecimento. Gente, nosso corpo, nossa mente, os dois estão totalmente interligados. Então, por isso que é muito importante, mas não se preocupe não, que eu vou aprofundar mais um pouquinho, tá certo? Então, olha só a questão do autoconhecimento. Quando a gente sabe onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, fica mais fácil, né? Fica mais fácil para a gente conseguir chegar lá, né? Para a gente conseguir construir ali, ultrapassar os obstáculos, certo? Então, é muito importante a gente saber quais são os nossos motivadores, o que é que nos motiva. E não só motivação, né? Motivações boas, mas até as motivações ruins também. O que é que nos sabota, né?
Então, assim, também outra coisa que é importante é a gente saber o que é que nós valorizamos e o que pode vir a nos sabotar, que geralmente é o que acontece quando as pessoas elas querem perder peso, elas acabam se auto-sabotando, mas não conseguem identificar que sabotagem é essa, né? De onde vem? E aí existe essa existência, nessa relação entre a obesidade e as dificuldades emocionais. E aí, esse exemplo que eu quis trazer aqui para vocês, que vão ter pessoas que vão dizer, né, que a ansiedade leva ela a comer mais, certo? E eu, enquanto psicóloga, eu já tive pacientes assim, que me relataram, né, quando eu tô ansiosa, eu fico compulsiva, eu como, e não consigo me satisfazer. Então, isso é bastante comum. Já vão existir outras pessoas que comem bastante por questão da tristeza. Eu me sinto triste, eu vou comer, né? Como também já ouvi relatos de pessoas que, quando eu estou muito feliz, aí eu quero comer também. Então, se a gente for pensar, muitas coisas giram em torno da comida, né? E aí também a questão da falta de autoestima da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma autoestima muito baixa, e aí ela vai recompensando isso com a alimentação, né? Em comer em excesso. E aí é muito importante quando a gente começa a refletir sobre a origem das nossas emoções e a origem das emoções que vão dificultar nesse processo de emagrecimento. Por isso que o autoconhecimento, ele é importante, porque ele vai permitir que esse sujeito, ele encontre as verdadeiras causas da sua dificuldade. Quando ele encontra essas causas, fica muito mais fácil, né? Quando a gente identifica a causa, é mais fácil da gente pensar na solução, transformar essas dificuldades, né, em oportunidades. E aí, só que, o que é que acontece? Quando a gente fala de autoconhecimento e tudo mais, autoconhecimento é muito bom. Eu fiz até um curso no ano passado, que um professor ele sempre falava assim, olha, autoconhecimento é ouro em pó, né? Porque é muito valioso. Só que, vamos parar para analisar, né? Essa autorreflexão, muitas vezes, é um processo que é temido pelas pessoas, né? E aí, muitas pessoas vão acabar evitando esse contato consigo mesmo, porque a gente às vezes acha que se conhece, mas nesse processo do autoconhecimento, a gente acaba descobrindo algumas coisas na gente, a gente acaba encontrando algumas feridas, certo? Então, assim, por isso que muitas pessoas acabam evitando se autoanalisar, porque tem medo do que pode encontrar, né? E ainda tem a questão que é muito mais fácil a gente jogar essa culpa, essa responsabilidade para o outro, ao invés de olhar para dentro da gente, né? Só que, gente, essa reflexão, esse autoconhecimento, são armas poderosíssimas para resolver esses conflitos, né? E esses conflitos que podem vir a contribuir para a obesidade ou para a dificuldade de perder peso, né? Então, como eu falei agora há pouco, essa questão da mente e do corpo estarem interligados. Então, essa saúde do corpo, a nossa saúde do corpo, ela está totalmente associada à nossa saúde mental, certo? E ao nosso conhecimento interior. Quando a gente se conhece, então, esse autoconhecimento vai ajudar nesse objetivo, nesse processo do emagrecimento. Só que aí, como eu falei, né, algumas lembranças, elas são prazerosas, mas outras podem não ser tão prazerosas, trazer dor e angústia. E aí, por isso que recomenda-se buscar um profissional nesse momento, né, para buscar esse autoconhecimento. A psicoterapia nada mais é do que a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Embora ainda haja, hoje em dia, ainda um tabu das pessoas fazerem terapia. Terapia é coisa para doido, né?
Não, gente, terapia é autoconhecimento. A terapia, na realidade, deveria vir como prevenção, né? E não como remediação. Mas, enfim, por que é recomendado a procura por um profissional, né? Por um psicólogo? Porque esse profissional, ele é que vai estar preparado para te acompanhar nesse processo, certo? Dessa descoberta. E quem é você? E vai te oferecer esse suporte necessário, certo? Justamente porque você vai lidar com seus traumas, com seus medos. E muitas vezes você não vai saber lidar com isso, certo? Então, trouxe aqui alguns desses problemas emocionais que podem levar ao aumento de peso ou a dificuldade de perder. Então, o primeiro, como eu já falei aqui, é a questão da ansiedade, né? Então, assim, e aí aqui fala, né, que o fator principal para interferir no sucesso da reeducação alimentar é a ansiedade. E aí essa ansiedade, ela pode se apresentar numa forma de pânico, numa forma de fobia social, na ansiedade generalizada, né, que é mais conhecido como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, certo? Então, a ansiedade é um dos fatores que leva a pessoa a ter a compulsão alimentar, porque é uma forma que a pessoa tem, né, de conseguir preencher algo ali dentro dela, esse vazio emocional. E geralmente, quando a pessoa está ansiosa, ela tem uma tendência muito grande a comer mais doce. Só que eu vou te contar um segredo, né? Principalmente assim, nós mulheres, TPM, então quantas vezes a gente não ouviu, mulher, eu tô com TPM, quero um chocolate, né? E aí eu aprendi com a minha nutricionista, que está aqui nesse congresso, também faz parte desse congresso, né? E o doce, ele aumenta a ansiedade, então acaba se tornando um círculo vicioso, né? Então, vocês já ficam sabendo aí, doce aumenta a ansiedade. Se eu tô ansiosa, eu como doce, eu vou ficar mais ansiosa ainda, tá? O outro, né, a própria compulsão alimentar, sem a pessoa, vamos dar um exemplo, nem todo mundo que tem compulsão alimentar tem ansiedade, nem todo mundo tem ansiedade tem compulsão alimentar, mas às vezes elas estão interligadas, certo? Então, assim, vão ter indivíduos, né, que eles vão ter essa compulsão alimentar, que eles não vão se alimentar por fome ou por prazer, certo? Mas essa ansiedade, né, de comer, certo? Então, muitas vezes, aí eles vão comer de uma forma que, tipo assim, eles não vão sentir saciedade, tá? Outro fator também é a depressão. Então, algumas pessoas, quando estão nesse processo com sintomas depressivos ou já com a depressão em si, elas podem também ter essa alteração, tá? Nesse comportamento alimentar. Então, algumas pessoas vão comer menos, certo? Vão até perder o apetite. Mas vão ter outras pessoas que vão comer mais ainda, tá? E aí, eu vou só deixar aqui um pedacinho de algo que eu vou falar lá na frente sobre essa questão assim, eu não como muito, mas eu engordo. Lá na frente vocês vão entender o porquê, tá? Vou só deixar aqui como curiosidade para você ficar com a gente aqui até o final. Outra questão também que pode contribuir, né, com essa questão alimentar são problemas de relacionamento, dificuldade afetiva, né? Pessoas com timidez excessiva. Então, isso também pode contribuir para essa mudança desse comportamento alimentar. Então, muitas vezes a gente desconta nossas questões emocionais na comida, certo? E aí, o estresse também. O estresse, por quê? Ele tem uma grande influência sobre o peso, porque tanto pela questão do aumento do cortisol, que é o cortisol, é um hormônio, que quando a gente está estressado, nosso organismo ele produz, só que ele produz em excesso. A gente sabe que tudo em excesso faz mal, né? Então, o cortisol, até um certo ponto, ele, beleza, legal, a gente precisa um pouquinho. Mas quando a gente está naquele nível de estresse muito alto, então o nosso organismo ele vai liberar muito mais cortisol do que deveria, certo? E também, às vezes, a pessoa estressada também, da mesma forma que a pessoa com ansiedade, vai também descontar na comida, vai aumentar
evitar a ingestão do alimento. E aí, com tudo isso, a pessoa, sem perceber, vai utilizar a comida como uma forma de alívio no seu dia a dia. E aí, muitas vezes, ela não vai conseguir mudar sozinha, porque ela vai estar tentando, substituindo, né, esse vazio emocional pela comida, certo? Então, assim, voltando, né, lembrando que nosso foco aqui sempre vai ser o autoconhecimento, né? Então, trouxe aqui uma analogia do autoconhecimento, desse processo do autoconhecimento, como um jogo de videogame. Vamos pensar aqui, vamos imaginar um jogo de videogame. Um jogo de videogame, a gente está jogando, e aí são feitos de fases. E aí você, geralmente, começa com uma fase mais fácil, você consegue passar de fase, e aí vem outra fase, essa fase é mais difícil, e vai ficando mais difícil, né? Mas aí vamos pensar no processo de autoconhecimento. Primeiro, vamos começar pela palavra processo. Essa palavra já diz tudo. É um processo. Não vai ser algo que vai ser da noite para o dia, certo? Vai ser realmente um processo. É algo assim, um exercício diário. E aí, o processo de autoconhecimento, quando a gente vai iniciar uma nova fase da nossa vida, eita, eu já conheço esse meu lado e tudo mais, né? A gente vai descobrindo coisas novas, a gente acaba descobrindo mais coisas ainda. Então, assim, o processo de autoconhecimento, ele é para a vida inteira, certo? A gente só vai parar de se conhecer no dia que a gente não estiver mais aqui, certo? Só que aí é importante, uma coisa muito importante de falar, é que nem sempre a gente consegue êxito no início do processo. Então, vão ter obstáculos, vão ter insucessos, vão ter as derrotas. Só que a gente precisa lembrar que essas falhas, né, quando a gente falha, quando a gente tropeça, quando a gente passa por um obstáculo, fazem parte, certo? Fazem parte. E são essas dificuldades que vão nos ensinar a corrigir nossos erros, tá? Então, pensa nisso. Os nossos erros são oportunidades para que a gente aprenda, tá bom? Porque muitas pessoas acabam querendo desistir desse processo de autoconhecimento quando se deparam diante dos obstáculos. Então, faça igual o rapaz aí da imagem que eu coloquei. Pegue suas falhas, seus erros, seus obstáculos e use como escada para continuar no caminho, né, desse processo. E aí, por que o autoconhecimento ele é importante? Porque ele é fundamental para a gente alcançar o nosso equilíbrio. Então, é muito importante a gente conhecer nossa personalidade, a gente saber o que nos motiva, saber o que nos desanima, né? Tudo isso vai ajudar a gente a lidar com os aspectos da vida e com a nossa evolução, né? E aí, olha só, por falta de autoconhecimento, as pessoas podem se desmotivar e acabam se mantendo em relações tóxicas, né? E fazendo coisas que não gostam. E também, né, descontando tudo isso porque vive numa relação tóxica, né, porque não sabe dizer não, que eu vou falar também daqui a pouco, acaba descontando na comida, certo? E aí, como eu falei agora há pouco, né, que esse processo de autoconhecimento, ele não é do dia para a noite, então ele demanda tempo, muita reflexão. E aí, por isso que eu trouxe aqui algumas dicas de como é que você pode desenvolver esse autoconhecimento. Primeiro, se questione. É importante, sim, a gente se questionar. Se a gente sempre se perguntar o que é que nos faz bem, o que é que realmente eu gosto, o que é que eu quero, o que é que eu preciso melhorar, o que é que me deixa forte, o que é que me deixa fraco, o que é que me motiva, né? Então, assim, são pequenas coisas, a gente acha assim que são bobagens, são detalhes, mas que ajuda muito, que influencia muito no nosso exterior, que influencia muito nas nossas ações, nas nossas atitudes, e que afeta muito a nossa vida, certo? Então, deixei até destacado, né, que o autoconhecimento é um processo interno, que traz muita clareza, que vai ajudar muito no nosso externo. Outra aqui, que eu falei agora há pouco, né, aprenda a dizer não. Gente, quantas pessoas que sofrem
porque não sabe dizer não. Quantas pessoas acabam levando a ter crises de ansiedade, porque não sabe dizer não. Então, assim, é muito bom a gente ser bom, né? Ser bom é uma qualidade. Mas a gente não pode deixar que isso anule quem nós somos, os nossos desejos. A gente não pode deixar que isso nos prejudique. Então, é importante, sim, a gente ser gentil, a gente ser prestativo, mas a gente não é obrigado a dizer sim querendo dizer não, só para agradar a outras pessoas. Então, lembre-se, destaquei também aí, né? Às vezes, um não para o outro pode ser um grande sim para você, para quem você é, tá? E às vezes a gente diz sim para a pessoa e acaba dizendo não para a gente. Mas para a gente estar bem com as pessoas, para a gente se ajudar, a gente precisa estar bem conosco mesmo, né? Estar bem com a gente mesmo, certo? E aí, deixa eu perguntar aí, você sabe dizer não? Fica aí para reflexão. Outra questão que ajuda muito no autoconhecimento é explorar novas experiências. Então, assim, sair dessa zona de conforto. Isso ajuda muito nesse processo, né, desse desenvolvimento do autoconhecimento. Porque quando a gente se depara com coisas novas, a gente vai entender realmente se a gente gosta ou se a gente não gosta. E a gente aprende a lidar com mudanças. E é muito importante a gente ser flexível, né? Entender ali, experimentar na realidade. Então, a gente precisa estar aberto ao novo, porque isso vai ser essencial para o nosso aprendizado, para o aprendizado da vida e para o nosso aprendizado de quem nós somos, tá? Aí, outro, novamente, falando sobre mudança, né? A gente também precisa estar aberto à mudança de opinião. Então, assim, a gente se abrir aos novos pontos de vista, né? Mudar quando a gente achar que é necessário. Existe uma síndrome que a gente na psicologia, a gente fala muito, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, né? Então, essas pessoas sofrem muito, porque elas não abrem mão, né, de mudar, de explorar, de mudar de opinião. Então, como fala aqui, né, no texto, isso não vai significar ser uma pessoa Maria vai com as outras, ou de não ter personalidade. Muito pelo contrário, é um sinal de maturidade. Porque a gente está a vida toda se desconstruindo. E quando a gente muda de ideia, né, isso traz reflexão para a gente. E faz com que a gente exercite nosso pensamento e, consequentemente, o nosso autoconhecimento. Certo? Outra questão muito importante, tirar um tempo para si. E aí, quando a gente fala de mulheres, e aí, principalmente mulheres mães, né, a gente sabe que é muito difícil a gente tirar um tempo para a gente cuidar da gente, certo? E aí, é tão importante a gente tirar esse tempo, nem que sejam 5 minutinhos por dia. Fique em silêncio, olha para dentro de você. É tão importante a gente se ouvir nossa intuição, a gente se conectar com quem nós somos, com nossa essência, com nossa verdade. Então, tira esse momento, 5 minutinhos por dia, né? Também, hoje em dia, no mundo corrido que a gente vive, no mundo totalmente online e tudo mais, fica um tempinho offline, nem que seja assim, 2 horas por dia, eu não quero saber de celular, de computador e tudo mais, né? Então, tenta relaxar, ler um livro, fazer exercício. Fazer exercício, gente, não é só questão de estética, né? Não. Fazer exercício é bom para tudo. Então, assim, o exercício que você vai fazer, pensando, a gente falando aqui nessa semana de emagrecimento, né? Esse exercício, assim, você pensar, eu vou fazer exercício porque eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso. Pensa na tua saúde, porque o exercício ele é tão importante para a saúde do corpo, mas também para a saúde da mente, tá? Então, esse tempo que você tira para você, esse tempo de fazer um exercício, pensa na tua saúde mental, tá? E aí, sair com os amigos, essa parte de sair com os amigos, lembrando que estamos em pandemia, né? Mas ter um tempo aí com seus amigos é muito importante, né? Assistir uma série, um filme também, que você tanto gosta, mas tira esse tempo para você se conectar com você mesmo, né? Trouxe aqui 2 práticas que também são muito boas, né? Que é a meditação e a yoga.
Porque as duas, né, já é comprovado mesmo, tá? Já é comprovado cientificamente que as duas, você pode fazer ou uma ou outra, ou as duas, certo? Mas que existe essa comprovação que tem benefícios físicos e psicológicos, melhora o sistema imunológico, aumenta a produção de serotonina, né? Isso vai ajudar o quê? Nesse tratamento da ansiedade e do estresse. Lembra que eu falei que a ansiedade e o estresse pode fazer com que você não consiga perder peso, né? Então, assim, nesse momento, né, de meditação, de yoga, é um momento que você fica concentrado em si mesmo. E aí, já pode partir para o tópico anterior que eu falei, de tirar um tempo para você. Esses 5 minutinhos por dia, você pode trabalhar com isso, com a meditação, com a yoga, que é um tempo que você vai ter para você, né? Então, são também duas práticas que ajudam bastante no processo de autoconhecimento. Escrever é algo que eu também recomendo para os pacientes, né? Ou quando a pessoa tem uma ideia, ou um pensamento, questionamento, está se sentindo triste, se sentindo mal, escreve. Por quê? Quando a gente escreve, a gente está exercitando nossa criatividade, a gente está organizando nosso pensamento, né? Ajuda também a gente se conectar com o nosso inconsciente. Então, já tive também muitos relatos de pacientes, principalmente adolescente, né? Mas adulto também. De que, quando eu escrevo, e não sei nem o que eu estou escrevendo. Sei nem o que eu estou escrevendo. Mas isso me alivia, né? Depois a pessoa vai ler, e aí começa, eita, olha só. Então, isso ajuda muito também no processo do autoconhecimento, certo? Se escute mais. Escute mais você. Porque muitas vezes a gente acaba querendo escutar, só escutando terceiros, né? Escutando outras pessoas. Qual a ideia que as outras pessoas têm de você, certo? E isso acaba prejudicando a autoestima e dificultando o autoconhecimento, certo? Então, assim, muitas vezes a pessoa acaba agindo de uma maneira em que as outras pessoas esperam. Não, você tem que agir da maneira que você, se conectando com você, você seja você mesmo, certo? Então, assim, pode parecer difícil esse processo aí do autoconhecimento, mas é totalmente possível, certo? É necessário ter paciência, né? E aí, por fim, procure ajuda, né? Novamente, vou bater na tecla, né? Esse acompanhamento psicoterapêutico é onde você vai receber orientação, você vai aprender a refletir sobre você mesmo, e também você vai ter acesso a melhores maneiras de lidar com suas questões. Então, nesse processo de autoconhecimento, como eu falei agora há pouco, essa ajuda profissional contribui significativamente, né, positivamente, para esse processo do autoconhecimento. Por quê? Vamos aqui voltar para a questão da alimentação, né? Só reforçando, fatores psicológicos podem alterar o relacionamento com a alimentação. E aí, ó, de novo, a ansiedade, vocês veem que a ansiedade aqui, sempre eu estou falando, né? Culpa. Então, quantas pessoas que ficam aí nesse ciclo vicioso, ficam se culpando porque não conseguem, né, emagrecer, e isso acaba gerando ansiedade, né? Que pode o quê? Trazer alterações emocionais. E fazer com que você tenha um relacionamento não muito bom com a comida. Olhar para a comida e olhar ela como inimiga. E não, gente. O alimento é nosso combustível. A gente precisa ter uma boa relação com a comida, né? O que também pode acontecer é o contrário. Quando a gente não está bem, né? Nosso corpo não está bem, o nosso lado psicológico também vai sofrer com isso. Então, assim, se você vai se alimentar de uma maneira que não é boa, né, de maneira errada, vai debilitar seu organismo, e aí podem surgir problemas, né, físicos, orgânicos, né, colesterol, diabetes, obesidade, e isso vai atingir o teu fator, o teu lado emocional também. Então, tá vendo que não tem como separar, né? Tá tudo interligado. E aí, outra coisa também que eu quis trazer, que é muito importante, é que nesse processo do autoconhecimento,
do emagrecimento, né, muito importante que você aceite quem você é. Se aceitar como você está hoje, né? Mas por quê? Por que eu vou me aceitar, né? Porque é impossível a gente mudar uma coisa que a gente não aceita. Então, é algo que eu sempre falo com os pacientes relacionado a seus sofrimentos mentais, né? A pessoa tem ansiedade, a pessoa tem uma depressão e tudo mais, e ela não quer aceitar. Você precisa aceitar a sua condição atual. Mas lembrando, aceitar é diferente de gostar ou de concordar, certo? Mas, voltando aqui para o processo de emagrecimento, é você parar de brigar com o seu corpo, você entender que seu corpo é seu templo, seu corpo é que ele carrega para os cantos, você precisa fazer as pazes com ele. E nesse processo de emagrecimento, você não adiar o seu corpo, você querer se alimentar melhor porque você ama seu corpo. Você querer fazer um exercício porque você ama seu corpo. Porque a partir do momento que você pensa, eu me odeio o meu corpo, odeio minha perna, odeio minha barriga, o cérebro, ele não vai conseguir fazer com que você chegue no seu objetivo, ele vai dificultar, na realidade, né? Ele vai dificultar. Então, por mais que você diga, eu não gosto, né? Mas eu me aceito como eu sou. Porque é essa pessoa que eu sou hoje que vai me levar a ser a pessoa que eu quero ser. E aí, uma coisa muito importante é você reconhecer que precisa cuidar da sua saúde. E aí, essa perda de peso vai ser apenas a consequência. Vai ser apenas a consequência, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela tá ali concentrada em apenas em número, né? Eu tenho que perder tantos quilos, tenho que perder tantos quilos. Ela pode, às vezes no começo ela consegue e depois, né, acaba se sabotando. Então, foca na saúde, na tua consciência, no teu autoconhecimento, na tua saúde mental. Que essa perda de peso vai ser a consequência, certo? E aí, vamos voltar àquele assunto que eu falei lá na frente, né? Por que deixar de comer não ajuda a emagrecer? Já ouvi tantas vezes também pessoas falando assim, meu Deus, eu não como quase nada, mas não consigo perder. Não sei, eu não entendo. Olha só como nosso corpo, nosso organismo, né? Ele é inteligentíssimo, tá? Olha só essa informação que eu quis trazer aqui para vocês. O nosso corpo, ele tem um sistema de alerta contra os perigos. E aí, quando a gente deixa de ingerir comida, o nosso cérebro, ele vai entender, ele vai achar que você está com dificuldade de obter alimento. E aí, para se preservar, vai começar a reduzir o metabolismo para economizar energia. E aí não vai queimar essas calorias de forma excedente, né? Então, assim, você não vai emagrecer ficando sem comer. Preste atenção. Seu corpo não vai deixar, né? Vai pensar que você, eita, olha, eu acho que ela tá com dificuldade de comprar alimentos. Eu não vou pensar, hoje em dia a cesta básica tá tão cara, né? Eu acho que ela não tá conseguindo. Então, vou armazenar aqui para eu não morrer. É assim, gente, que acontece. Nosso organismo, ele é muito inteligente. E olha a segunda coisa aqui, né? Quando a gente fica sem comer por várias horas, a compensação desse período vai além do proporcional da necessidade do alimento. Olha o nosso cérebro de novo entrando aí. Nosso cérebro começa a pensar, se você passa muitas horas sem comer, ele vai pensar, eita, olha só, a coisa tá feia. Quando aparecer comida, coma o máximo que puder, porque a gente não sabe quando é que vai ter comida de novo, né? E aí você acaba comendo além do necessário. Então, pensa nisso. Faz sentido para você? Vamos lá. E aí, vou trazer aqui, né, finalizando aqui nosso encontro. Trouxe aqui algumas dicas para emagrecer com consciência. Então, primeira questão, não fazer dietas sem o acompanhamento de um profissional, né? Que pode trazer prejuízo. Quantas dietas a gente não vê na internet, né? Na televisão e tudo mais, dietas que são generalizadas. Gente, essa questão alimentar, né?
ela precisa ser personalizada, porque cada organismo reage de um jeito. Cada pessoa vai ter suas questões. Então, não adianta, eu vou fazer a dieta da sopa, vou fazer a dieta do líquido, vou fazer a dieta do shake. O que funciona para um, pode não funcionar com o outro, e não vai, né? Então, procure um acompanhamento, tá? O segundo, se você está sentindo fome, mas não é hora ainda de comer, pense, como é que está o meu emocional? Será que eu quero comer? Eu preciso comer? Ou meu lado emocional está afetando? Será uma compulsão? Então, assim, quando é fome, a gente come o que tem, né? A gente come o que é oferecido. Muitas vezes, quando é uma compulsão, a gente tem vontade de comer certas coisas. Então, vontade de comer um doce, vontade de comer um chocolate, né? Comer um sanduíche bem gorduroso, tá? Então, olha aí onde entra o autoconhecimento. Você vai verificar se essa fome é emocional ou não, tá? Terceiro, escolher comer alimento que seu corpo precisa. E aí, aos poucos, vai diminuindo a ingestão de açúcar, de gordura. Então, assim, começa a trocar aí, né, o sanduíche pela fruta. Então, principalmente à noite, se eu for pensar à noite, antes de dormir eu sinto muita fome, muita fome. Troca por uma fruta. Aí você vai perceber se é fome mesmo ou se é a compulsão, né? O quarto é lembrar, gente, não é possível a gente fazer dieta a vida toda. Por isso que muitas vezes as dietas são frustradas. Então a gente precisa procurar a mudança de hábitos. A tão famosa reeducação alimentar. Então a gente vai mudar hábitos. A partir do momento que a gente pensa em dieta, fica muito mais difícil, porque a gente acaba, muitas vezes, que dietas são muito restritivas. E aqui, nessa nossa semana em emagrecer, vocês vão ter contato com vários nutricionistas, né? E vão ver o quanto que é importante a gente falar sobre mudanças de hábitos e não sobre dietas restritivas, tá? E, por fim, se você tiver essa dificuldade, né, para trocar alimento, muitas pessoas acabam se sentindo mal com isso, né? Dizendo, eu não consigo, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Calma, né? Você não é a única pessoa. É difícil no começo, mas depois seu organismo ele vai se acostumando com aquilo dali, né? Então, assim, continua perseverando, peça ajuda a profissionais especializados, certo? Você não está sozinho nessa caminhada, tá bom? E aí, quero finalizar com uma frase aqui, né? Que relata muito a questão da importância do autoconhecimento. Porque quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Pensa nisso, não esquece, tá? E aí, gostaria de agradecer a sua presença, que essa semana emagrecer seja muito significativa para você, certo? Continua com a gente, que vão ser dias, esses dias vão ser inesquecíveis, com certeza. Você vai aprender bastante, tá bom? Então, a gente agradece a participação de todos vocês, tá? Deixa eu parar aqui, fechar o slide para me despedir de vocês. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço forte e uma ótima semana emagrecer para vocês.